Imagina que a empresa quer trazer alguém importante para o negócio, mas ela não quer ou não pode ainda dar uma fatia da sociedade assim de bandeja. Nesse caso, ela cria um vesting. Se essa pessoa ficar, trabalhar, entregar metas e cumprir certas condições, ela vai adquirindo o direito de ingressar nessa sociedade. Então veja que o vesting ele é um combinado para que essa pessoa tenha o direito de entrar na sociedade aos poucos, e aí pode trazer certas condições de tempo e de meta para que ela adquira esse direito. A lógica do vesting é alinhamento mais retenção mais proteção da sociedade e dos seus fundadores. Esse instrumento evita que uma pessoa entre na sociedade empolgadíssima, fique ali pouco tempo e não ajude efetivamente ao crescimento do negócio. Então ela entrou de qualquer forma, recebeu a sua parte societária e não contribuiu efetivamente com o crescimento do negócio. A liberdade contratual possibilita esse arranjo entre as partes e facilita com que o negócio tenha pessoas engajadas. Então, prestadores de serviços, empregados ou terceiros, como investidores, podem ter esse arranjo de vesting para, a partir de certa prestação de serviços ou batimento de metas específicas, adquira esse direito. E aí muitas vezes está atrelada a uma opção de compra da cota. E aí veja só, para que seja realmente uma proteção à sociedade, aos seus fundadores, é muito importante que não haja uma disponibilidade imediata de uma quantia significativa dessas cotas. Isso porque, primeiro, você pode acabar diluindo demais a participação societária dos fundadores e sócios estratégicos e mais, você pode perder espaço para trazer outras pessoas para o negócio, novos sócios e investidores. Nesse negócio tem algo que chamamos também de cliff, que é justamente o marco temporal que essa pessoa precisa passar para adquirir o direito de vesting. Então, por exemplo, ela irá adquirir o direito de vesting a partir de 12 meses. Se ela permanecer 12 meses naquela atividade, na empresa, dentro ali daquele setor, então ela passa pelo cliff e começa a ter o direito de vesting, que é justamente, como o próprio nome já traz, se vestir dessa opção de compra das cotas. E isso é muito importante justamente para que você não coloque dentro da sociedade alguém que, a primeiro ponto, está empolgadíssimo, mas com o passar do tempo não entrega tudo aquilo que prometeu. E aí esse cliff, ele traz diversas metas e condições a serem cumpridas, onde você irá avaliar se realmente aquela pessoa será um sócio que engajará, um sócio que influenciará no crescimento ou de algum modo ajudará dentro do negócio. Por isso é muito importante que dentro do instrumento do vesting sempre haja quais as condições para que o vesting aconteça, metas, tarefas, atividades, prazos e mais do que isso. O que acontece se a pessoa sair? Por exemplo, se ela perde tudo, se ela leva a parte já adquirida, se a empresa ou sócios terão ali condições mais benéficas para a compra dessa participação. E um dos pontos que mais gera problema dentro do vesting é sobre as metas e condições. Isso porque muitas vezes elas são descritas de forma genérica, abrangente, e isso leva a uma interpretação equivocada. Até porque eu posso interpretar de um modo, você pode interpretar de outro e o juiz de outro. E a negociação dessas metas deve ser muito clara e específica. Meta boa para o vesting deve ser objetiva, mensurável, verificável e com prazo. Quanto mais vaga ela for, maior a chance de discussão entre as partes e até num processo judicial. E aí você vai ficar na mão de um juiz dizer o que deve acontecer naquele negócio, sendo que nesse momento você já deveria ter antecipado todas as condições e interpretações. Então são exemplos ruins: ajudar o negócio a crescer, atuar de forma estratégica, trazer mais valor para a empresa. O que isso quer dizer? A depender de quem analisa, lê, interpreta, são inúmeras as possibilidades. E aí vamos trazer então exemplos melhores. Atingir faturamento X em Y meses. Entregar versão Y do produto até determinada data. Captar
número X de leads ou conversão de clientes ativos até data Y. E assim vai, dedicar tempo mínimo X para determinada atividade Y. Vejam que todas são mensuráveis, específicas, verificáveis. E a partir disso, com uma análise de documentos, horas, números, veja tudo verificável. Então qualquer pessoa consegue analisar o que aconteceu e dizer: a meta foi atingida. E aí eu vou te dar uma dica de como definir muito bem as condições na prática desse vesting. Primeiro de tudo, precisa haver uma condição de tempo. Então não tem como a pessoa simplesmente já entrar na sociedade, até porque se assim o fosse, não precisaria do vesting. Ela já ia para uma alteração contratual societária e pronto, acabou. Então aqui, primeira questão é condição de tempo nesse vesting. Você precisa trazer um tempo para que a pessoa passe por esse cliff, que é o período onde ela vai ter a avaliação de metas, prazos, condições, onde ela vai mostrar ali certo trabalho e dedicação para que após esse período ela comece a ter o direito de ingressar na sociedade. E aí ela não precisa já ir de imediato para o percentual máximo, você pode ir graduando, e aqui é onde faz mais sentido o vesting. A segunda condição muito importante é a condição de performance. Então a pessoa ela precisa entregar resultado, não é qualquer um que vai entrar no quadro societário. Nós precisamos de um sócio estratégico, um sócio que valorize a empresa, um sócio que ajude no crescimento do negócio. Por isso, a segunda condição do vesting deve ser de performance, com metas, condições de entrega de resultados, de avaliações a serem feitas em determinado período de tempo. E aí, por sua vez, e tão esperada, é a condição de ingresso na sociedade. A partir do momento que aquela pessoa passa por aquele período determinado e ela cumpre as metas condicionadas, ela começa a ter o direito de ingresso na sociedade. Mas o vesting, via de regra, esse direito de ingresso vem com uma opção de compra, ou seja, cumprido e performado aquele tempo, ela recebe o direito de comprar participação societária. Pode-se acontecer aqui de que essa compra venha com um valor simbólico dessas cotas, até para ajudar essa pessoa a ingressar na sociedade. E aí lembre-se, aqui no canal também tem vídeo a respeito, que quando falamos em uma sociedade limitada, não pode a pessoa integralizar capital social com a prestação de serviços. Então, se esse vesting ele vem para uma sociedade limitada, você deve integrar essa capitalização, essa integralização do capital por um meio legal. E aí seja pela cessão de cotas e seja até mesmo pela doação de cotas.